Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9, eu leio para os irmãos a palavra do nosso Deus. Nós leremos aqui uma profecia que foi escrita há pelo menos 2.700 anos. Então, é um bocadinho antiga, né? 2.700 anos. 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías anunciou a encarnação do Verbo. 700 anos antes. Deus é fiel à sua palavra, à sua promessa. E essa profecia foi anunciada num contexto muito difícil para a nação de Israel. É uma profecia triunfante no tempo do caos. E como nós estamos passando por um período de caos no mundo, um mundo de trevas, essa profecia triunfante traz muito consolo para a nossa alma. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo de número 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar, Pai, nos abençoe com Tua palavra e abra o nosso coração para que compreendamos o verdadeiro sentido do Natal. É o que lhe pedimos, Pai, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Cristo. Isso é algo sobrenatural. Deus concedeu essa revelação ao profeta Isaías. E qual era a situação do povo de Israel, que já estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, o Israel e Judá? Qual era a situação do povo na época em que eles ouviram essa profecia do capítulo de número 9? Qual era a condição? Qual era a situação? Pois bem, essa profecia, ela foi proclamada, foi anunciada durante o reinado de Acás, por volta do ano 735 a.C. O rei Acás, que era rei de Judá,
e boa parte das profecias de Isaías foram dirigidas ao reino de Judá, ao reino do sul, foi um rei muito, mas muito perverso. Ele reinou por 16 anos, um homem maligno, um homem que ofereceu seus próprios filhos como sacrifício aos falsos deuses, um homem terrível na moral. E o reinado desse homem levou a nação de Judá à falência. A nação se enfraqueceu na política, na economia. O reino estava completamente falido espiritualmente. Foi nesse contexto de falência, de trevas, de ruína, de caos, de um povo que estava caindo no abismo da escuridão, das trevas, que Isaías proferiu essa profecia. Então imaginemos aqui uma nação completamente enfraquecida, uma nação sem condições de se defender dos inimigos, uma nação que não queria se relacionar com Deus. Aliás, o rei Acás, ele deixou de confiar em Deus para confiar num outro reino, para confiar na Assíria. E quando o profeta Isaías vai lá e o chama dizendo: olha, rei Acás, você precisa tirar a sua confiança no rei da Síria e colocar a sua confiança no Senhor, ele virou as costas, ele desprezou completamente o Senhor. E por conta disso, o próprio Deus diz que disciplinaria esse rei, bem como o povo que seguia esse rei. Se vocês olharem, aí mesmo no livro do profeta Isaías, capítulo 7, o versículo de número 17, está escrito assim: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, em quem Acás confiava, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então, o desespero e o pânico, meus irmãos, por conta das ameaças que estava sofrendo a nação de Judá, essas ameaças não fez com que o rei Acás se voltasse para Deus, mas parece aquele homem, quanto mais se via ameaçado e o seu reino se afundando, mais ele ficava endurecido. Sabe aquela pessoa, né, que às vezes está no nosso meio e parece que quanto mais ela passa por dificuldade, mais endurecida ela fica. Quanto mais disciplina leva, ao invés de ser quebrantada, ela se volta mais contra o Senhor. Aqui está o rei Acás, sendo disciplinado, mas não aprendendo a lição, se revoltando contra Deus. Agora, veja o capítulo 8, capítulo aqui que antecede, né, o texto lido. Veja, irmãos, como a miséria, a escuridão faz o homem não só distanciar de Deus, mas o homem começa a buscar em outras fontes. Veja o que diz aí, como eles começaram a buscar orientação. Capítulo 8, verso 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei, ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Veja o versículo 19. Olha a condição do povo. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Veja, a desgraça era tão grande que o povo começou a consultar os demônios, né, que eram ali, de certa forma, invocados por aqueles necromantes, por aqueles adivinhos. Veja a condição do povo: miséria, densas trevas, angústia, escuridão. E foi nesse contexto de ruína, de caos, de falência, de fracasso. Sabe naquela situação que você olha e fala assim: aqui não tem mais jeito. Já encontrou alguém assim? Você fala: aqui não tem mais jeito, não tem mais solução. Aqui não tem como nascer alguma coisa. Essa terra está seca, está morta, é impossível. E foi exatamente nesse contexto de sequidão, de trevas, de impossibilidade de vida, que o Senhor Deus lança
essa esperança maravilhosa por meio do nascimento triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos celebrando, nesse mês, o nascimento de Cristo, e sem dúvida é uma das épocas mais lindas do ano. A nossa cidade, eu comentei nessa manhã, está muito bonita, a cidade fica toda iluminada, as nossas casas ficam iluminadas. Nós gostamos dessa época do ano, festejamos, vemos as árvores aí, montadas, os painéis, e tudo isso é muito bonito. Mas, meus irmãos, essas luzes que estão espalhadas pela nossa cidade, inclusive, essas luzes, elas não podem esconder as trevas que continuam presentes no mundo. Essas luzes coloridas que brilham na cidade, elas não podem esconder a realidade de que muitas pessoas continuam nas trevas, na escuridão, na perdição. Muitas pessoas continuam como o deserto. Então nós olhamos para o mundo e falamos: meu Deus, será que há esperança ainda para a humanidade diante dessa feiura, diante do pecado que persistentemente invade a vida de famílias, jovens, adolescentes e assim por diante? Pois bem, há uma esperança. E nós estamos aqui diante de uma profecia triunfante que deve encher o nosso coração de esperança. Quando você olha para a sua própria vida e para esse mundo em caos, você fala assim: nossa, mas será que há uma saída? Talvez você esteja até pensando: será que há uma saída para mim? Para a minha própria vida? Talvez esteja numa condição tão terrível que você não está conseguindo encontrar e ver a saída. Mas nós encontramos nessa profecia que nesses períodos de trevas, de falência, de fracasso, de escuridão, de sequidão, sempre há, meus irmãos, esperança quando voltamos o nosso olhar para a palavra de Deus e para as promessas de Deus. E aqui encontramos uma promessa linda que iremos explorar nessa noite, essa promessa que fala sobre o nascimento de Cristo. O Cristo que vem e que vem para colocar um ponto final na guerra. O Cristo que vem para iluminar as trevas, O Cristo que vem para pacificar o nosso coração, a nossa relação com Deus. O Cristo que vem para nos transformar e nos dar, de fato, um sentido real para a nossa vida. Por que, meus irmãos, o nascimento de Jesus Cristo é tão necessário? E eu quero começar falando sobre a necessidade do Natal, a necessidade do nascimento de Jesus Cristo. Então, volte o seu olhar novamente para a Escritura e veja o que diz aí o versículo 1. Diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja, o povo que recebeu essa profecia compreendeu perfeitamente o que o profeta Isaías estava dizendo. O império assírio, que assolava o mundo daquela época, assolou, em primeiro lugar, a nação de Israel. Depois alcançaram também Judá, mas começou com Israel. E é interessante, meus irmãos, observar que as duas primeiras cidades que o império assírio arrasou, destruiu, foram exatamente Zebulon e Naphtali. O profeta Isaías, ele descreve esse período vivenciado ali na região norte de Israel como um período de grande aflição. Foi um período muito tenso, de obscuridade, de trevas. Ali estava um povo massacrado pelo inimigo,
Ali estava o povo de Israel sem esperança, o povo de Israel sem expectativa. Ali estava o povo de Israel nessas duas regiões ao norte ali de Israel, Zebulon e Naftali. Ali estava um povo oprimido, um povo que estava caminhando, eu diria, na região do vale da sombra da morte. Porém, Isaías, ele contempla a escuridão e as trevas vivenciadas por aquela terra, por aquelas duas cidades, mas o que nos chama a atenção é que Isaías ele lança o foco para um período posterior. O profeta Isaías ele mostra que a escuridão que prevaleceu naquela região de Israel, que trouxe tristeza, pânico, aflição, ruína, ele mostra que tudo isso daí iria passar. E ele volta o seu foco, meus irmãos, para o período em que o Senhor Jesus Cristo nasceria 700 anos depois. E foi exatamente isso que aconteceu, porque 700 anos depois, o povo gentil que habitava naquela região de Zebulon e Naftali, aquele povo recebeu o resplendor da verdadeira luz com a chegada do Messias. E se nós lermos, por exemplo, aqui, Mateus capítulo de número 4, versículos 15 e 16, diz exatamente isso. Diz que Jesus Cristo chega naquela região de Zebulon e Naftali, é a região da Galileia, de Cafarnaum, e quando ele chega naquela região, diz o texto bíblico que o povo que estava em trevas viu grande luz. Interessante que o evangelista Mateus diz que o que acontece quando Jesus Cristo entra naquelas aldeias, era o cumprimento da profecia de Isaías. De fato, se cumpriu a profecia. O mundo, ele continua assim, meus irmãos, sendo um lugar escuro. O mundo continua sendo um lugar de aflição, de dor e de sofrimento. E os homens tentam encontrar algum tipo de paz fora de Cristo, mas eles não encontram, porque só Cristo, meus irmãos, pode nos conduzir à verdadeira luz e nos ofertar a verdadeira luz e nos ofertar a verdadeira vida. Só Cristo pode dissipar as trevas existentes no coração do homem. Não são trevas externas, exteriores, mas são trevas internas. É uma obscuridade na alma. Nós vivemos numa sociedade que, embora muito moderna, tecnológica, uma sociedade que oferece inúmeros confortos, e talvez você desfrute também desse conforto como eu, nós sabemos, meus irmãos, que no fundo, a nossa sociedade, por conta do pecado, ela é uma sociedade falida, ela é uma sociedade fracassada. Veja, o quanto há de violência na sociedade, de injustiça, de opressão, abuso de poder, abuso de autoridade, quantas almas angustiadas. Eu não sei se os irmãos sabem, mas alguns que trabalham nessa área de estatísticas dizem que suicídio é a segunda causa-morte no mundo, só perde para o câncer. Se o nosso mundo é tão bom, por que tantas pessoas estão tirando assim as suas vidas? E o pior é que alguns ainda surgem aí, nessa confusão, dizendo, não, nós temos a resposta. Alguns dizem, não, nós precisamos de mais tecnologia, de mais avanço científico. Quem sabe, se desenvolvermos mais essa área da psicologia, da sociologia, conseguiremos de alguma forma resgatar o homem. Quem sabe, se aparecer alguém com uma ideia brilhante na área da economia, e nós, assim, vamos pensar no nosso país, tornarmos um país de primeiro mundo, com muito recurso, muito dinheiro, assim viveremos felizes para sempre. Isso tudo, meus irmãos, é uma grande tolice. É uma grande tolice. Por quê? Porque o homem, com toda a sua tecnologia e com todos os avanços, podem trazer algum tipo de conforto, mas o homem jamais poderá trazer a transformação que é necessária ao coração do pecador. Portanto, embora muitas pessoas digam assim, Natal é uma época para darmos as mãos e pensarmos, vamos construir um futuro melhor,
Muita gente diz isso, né? Aliás, as propagandas de TV dizem isso, né? Vamos unir as nossas forças e vamos construir um mundo de paz. Olha, Natal é uma época para a gente pensar que podemos reverter as coisas e construir um mundo melhor, vencermos a pobreza, vencermos a maldade, vamos trabalhar juntos, porque Natal é uma época para darmos as mãos e de repente resolvermos o problema da humanidade. Não! Na verdade, nós não conseguiremos resolver o problema da humanidade. Natal não é uma época para a gente se voltar para esse otimismo fantasioso de que podemos, de repente, construir um mundo melhor. Eu não estou dizendo que você não deva se esforçar, mas presta atenção, Natal é exatamente a mensagem de que vivemos num mundo falido. Natal, o nascimento de Jesus Cristo, meus irmãos, mostra exatamente que nós não podemos nos salvar. O nascimento de Jesus Cristo mostra para nós que nenhum tipo de ideologia pode consertar o mundo. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele prova que nós estamos em decadência, em fracasso. A chegada de Cristo é uma declaração de que nós não podemos fazer absolutamente nada para reverter o mundo sem a sua graça, sem o seu amor, sem a sua bondade e principalmente sem a sua obra. Então, a mensagem do Natal, no fundo, é aquela mensagem de que as coisas, elas estão terríveis. É a mensagem de que o mundo está em caos. O príncipe da paz está chegando num contexto de guerra, de falência, de miséria completamente espiritual. Você fala assim, pastor, mas então há uma esperança? Sim, há uma esperança, porque o versículo de número 2 diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. É a luz de Cristo chegando nesta humanidade falida e fracassada, trazendo a salvação, revertendo o coração do homem para o próprio Deus. A luz que eu e você precisamos e que o mundo necessita não é uma luz que podemos fabricar. A nossa engenhosidade, expertise, ou os PhDs espalhados pelo mundo não podem produzir essa luz, meus irmãos. Essa luz só Jesus Cristo. A luz que necessitamos é uma luz que vem de fora. É uma luz que vem da eternidade. É uma luz que vem da eternidade, que entra na esfera temporal. É uma luz que entra em nosso mundo e é uma luz que resgata o homem do poder e das trevas do pecado. Então, a chegada de Cristo é a maior evidência de que o mundo está num estado constante assim, de apodrecimento e morte. E por isso o mundo precisa do quê? Da luz de Cristo. Veja como essa luz chega, né? A escuridão, diz aí o texto, ela não prevaleceu. E aí eu citei para os irmãos o texto de Mateus, capítulo 4, que é o texto em que fala sobre Jesus chegando ali. Então, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. É muito bonita essa figura, porque o texto diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías está usando aqui a figura da aurora, é a ideia do nascer do sol. Está à noite, trevas. E de repente você percebe que a luz do dia vai chegando, porque o sol está nascendo e as trevas vão sendo dissipadas por conta da presença da luz. Então diz o texto, meus irmãos, de Mateus capítulo de número 4, diz assim, versículo de número 16,
O versículo 14 diz, para que se cumprisse, aliás, eu vou começar no 13, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Naftali e Zebulon, diz aí, os confins. Pensa assim, é o lugar mais obscuro, mais distante, é aquele lugar que você não iria, nem eu. Pois bem, Jesus foi até lá, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Verso 15, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E você pergunta, como que essa luz foi resplandecendo? Por meio da pregação da palavra. O verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não há luz sem pregação, não há luz sem mensagem. A mensagem do Natal, profetizada, meus irmãos, por Isaías, é que resplandeceu a luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Quem é a luz? Nós sabemos. Jesus Cristo, meus irmãos, é a luz. É a luz que veio de fora do mundo, de fora desse mundo. É a luz que chega com graça, é a luz que chega com beleza, é a luz que chega com poder, é a luz que restaura, é a luz que chega e transforma o coração, é a luz que vem para mudar aqueles que estão caminhando em direção às trevas e em direção à morte. É a luz que vem e tira a angústia da alma. É a luz que o Senhor Jesus Cristo nos concede. Natal é o resplandecer da grande luz. É o nascimento, meus irmãos, do sol da justiça. É o Senhor Jesus Cristo dissipando as trevas, vamos colocar assim, no coração do pecador. É Jesus Cristo iluminando o coração do pecador. E não há trevas que sejam assim tão densas, tão obscuras, que impeçam essa luz gloriosa de Cristo de entrar e de transformar. Portanto, nós podemos nos unir e trabalharmos juntos em prol do reino de Deus, mas a gente não pode esquecer jamais, meus irmãos, de que a nossa união precisa estar assim, ligada, conectada ao príncipe da paz. A nossa união tem que ter um propósito, um objetivo, levar a mensagem de Cristo, a luz do mundo, a fonte da luz. Veja o versículo 3 agora, do capítulo 9. Quando essa luz chega, acontece algo maravilhoso. Diz assim, meus irmãos, o capítulo 9, versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Veja, ao invés de cidades vazias, cidades despovoadas, cidades fracassadas, desertas aqui por conta da guerra, o texto diz, o povo se multiplicaria com a chegada da luz. Já parou para pensar que a luz que nasce lá em Belém é a luz que alcança muitos corações? É a luz que produz alegria no coração do pecador. Diz aqui o texto, é uma alegria semelhante àquela alegria do agricultor, quando tem uma grande colheita, ele se alegra com a colheita. É como a alegria do soldado. No final da guerra, ele sai vitorioso, ele fica feliz, ele está alegre, ele está satisfeito com a vitória. E a luz que o Senhor Jesus Cristo traz ao nosso coração, meus irmãos, é uma luz que nos enche de alegria. A profecia de Isaías se cumpre na minha vida, se cumpre na sua vida. Nós somos o povo do Senhor e o nosso coração encontra descanso somente no Senhor. E ele diz mais, veja o versículo 4, além da alegria que a luz do verdadeiro Natal traz, essa luz também traz um tempo de libertação e paz, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota
com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Veja, Isaías, pensa aqui no exército assírio, com as botas cheias de sangue. Tanto o exército assírio vencedor, indo com as botas cheias de sangue, com as vestes salpicadas de sangue, os inimigos também com as botas salpicadas de sangue, com as vestes salpicadas de sangue. Mas nesse contexto de guerra, a profecia diz que Jesus Cristo vem como a luz, e quando ele chega com a sua luz, as trevas são dissipadas, a alegria começa a reinar e as guerras se findam. Ele põe fim às guerras, diz o texto que ele quebra o jugo que pesava sobre nós. Quando os assírios invadiram Israel, meus irmãos, foi terrível, né? Muita gente ali morreu. Mas o profeta Isaías anuncia um tempo maravilhoso, a grande vitória do bem sobre o mal, a grande vitória. Veja, o povo de Deus não precisaria pegar na espada, nas lanças, partir para a guerra, não. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele colocaria fim em tudo. Diz o texto que tudo seria queimado, tudo seria queimado. Aquela batalha seria definitivamente vencida e chegaria o tempo da paz. Pensa bem, nós vivemos, meus irmãos, num mundo de guerra, a bota revolvida, né? No sangue, as vestes. Nós vivemos um tempo de guerra. Guerra aqui dentro, guerra lá fora. Jesus Cristo disse que nos últimos dias iríamos ouvir rumores de guerras e guerras espalhadas pelo mundo. As pessoas ficam pensando, não, nós teremos um período de paz. Mas escatologicamente, a igreja ela vai sofrer muitas perseguições por conta das lutas e das guerras que vão surgir. Nós vivemos num mundo de guerras. Agora, pensa bem, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o estabelecimento do reinado de Cristo. Jesus Cristo nasceu, e Ele voltará para estabelecer definitivamente o seu reinado de paz. Ele é o príncipe da paz, nos concede paz que excede todo entendimento hoje, mas um dia Ele colocará fim em todos os conflitos. Ele estabelecerá o seu reinado, e nós desfrutaremos da verdadeira justiça, da verdadeira paz, nesse grande dia. E aí, irmãos, versículo de número 6, na continuação, nós encontramos quem é esse menino que traz luz. Quem é esse que surge no meio das trevas? Quem é essa criança que nasce? Qual a identidade dessa criança que nasce no meio das trevas e traz luz, dissipa as trevas, traz paz, traz alegria, pacifica? Quem é esse menino? E então diz o versículo 6 assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías então diz que a criança que nascerá e trará luz, luz que vai resultar em alegria, em paz, em libertação, em pacificação, essa criança, na verdade, é um Messias. E eu acho tão bonito porque ele fala assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É um presente do Pai para nós, o seu próprio filho. E ele coloca que o governo está sobre os seus ombros, porque Jesus Cristo veio para estabelecer o seu governo, o seu reinado, que já começou espiritualmente no coração dos homens e será concluído na sua segunda vinda.
Nós temos um governante, um rei, que está acima de todos os governantes e acima de todos os reis. É o nosso rei, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele chega não como um general, militar, mas o texto diz que ele chega como um bebê vulnerável, um bebê frágil. Ele chega como homem, 100% homem. Ele não chega como um guerreiro militar. E essa criança tem o governo, a autoridade, o poder sobre todos os reinos da terra. Foi isso que ele disse para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se o Pai não lhe concedesse. Ele é aquele que detém toda a autoridade e todo o poder. E há algumas declarações lindas aqui acerca da identidade de Cristo. Primeiro, o profeta Isaías diz que ele é um maravilhoso conselheiro. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele possui essa capacidade maravilhosa, sobrenatural, única, extraordinária, de direcionar, dirigir, aconselhar, com toda a sua sabedoria, o seu povo. Veja, nas situações mais complexas, mais dolorosas da nossa vida, podemos contar com um maravilhoso conselheiro que é o Senhor Jesus Cristo. E nós sempre recebemos de Cristo os conselhos que necessitamos. E é uma bênção, meus irmãos, nós recorremos a Cristo como nosso conselheiro, porque recebemos conselho de alguém que nos ama. Às vezes a gente não quer, a gente resiste, A gente fala assim: mas isso aqui está muito pesado para mim. Mas como é bom seguirmos o direcionamento e o conselho do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 28, verso 29 diz: o Senhor dos exércitos é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então, nesse Natal, se você tiver com alguma crise, alguma situação que você fala assim: eu não sei como proceder nessa questão, em relação à minha família, em relação às minhas finanças, em relação a uma enfermidade, em relação a algum conflito talvez familiar, se você nesse Natal, ao invés de estar chegando no fim do ano, você fala assim: eu estou em conflito, em crise, eu preciso de um direcionamento para a minha própria vida, para o futuro, para o que será de mim, o caminho é você recorrer ao maravilhoso conselheiro que é o Senhor Jesus Cristo. Acás, o rei de Judá, não recorreu ao maravilhoso conselheiro. Ele desprezou o maravilhoso conselheiro e se deu mal. Segundo lugar, Isaías diz que ele é o Deus forte. Isaías está dizendo: a criança que vai nascer em Belém, ela aparenta fragilidade, mas na verdade é o Deus forte. Ele detém todo o poder no céu, sobre a terra. Ele é o Criador de todas as coisas e mantém todas as coisas nas palmas de suas mãos. Ele tem um plano infalível. Ele é o Deus forte. Aliás, só o Deus forte poderia absorver na cruz todo o nosso pecado, e só o Deus forte poderia triunfar no terceiro dia, ressurgindo dentre os mortos. E, meus irmãos, só o Deus forte poderá e, de fato, voltará para buscar a sua igreja. Ele também é chamado de Pai da eternidade. Jesus Cristo, meus irmãos, nós sabemos, Ele não é Deus Pai, Ele é Deus Filho, mas Ele tem em seu caráter, meus irmãos, a paternidade. Ou seja, Ele tem em seu caráter a paternidade como Deus Pai tem. Por que Ele é chamado de Pai da eternidade? Porque Jesus Cristo, como Pai, também Ele cuida. Jesus Cristo, como Pai, Ele provê, Ele protege, Ele alimenta o seu povo, os seus filhos. Jesus Cristo, Ele consola, Ele conforta, Ele governa. Como Pai amoroso, Ele mantém comunhão com o seu povo, e por isso Ele é chamado de Pai da eternidade. E por fim, Ele é chamado de Príncipe da Paz. É a última declaração
né? O Rei Jesus é aquele que estabelece a paz em nosso coração por meio de sua morte e estabelece a paz entre nós e o nosso Deus, também por meio de sua morte. Ele nos reconcilia com o Pai. E por fim, o versículo 7 diz assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esse versículo, meus irmãos, ele é muito importante, por quê? Porque às vezes nós olhamos para a igreja e pensamos assim: nossa, mas a igreja, ela está muito fraca, né? A igreja não está caminhando assim de forma triunfante. Tem pessoas que acreditam que o islamismo irá engolir a igreja e a igreja vai, de repente, deixar de existir, porque todo mundo vai se converter ao islamismo. De fato, tem acontecido conversões em massa ao islamismo na Europa, mas, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela triunfará. Triunfará. A quantidade de pessoas que têm se convertido a Jesus Cristo pelo mundo afora, principalmente na China, com toda essa perseguição, é um número incalculável. A quantidade de judeus que têm se convertido a Cristo também é incalculável. O reino que o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer, Ele vai estabelecer, e diz aqui o texto bíblico, que irá aumentar o seu governo. E quando ele definitivamente vir, diz assim o texto, e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar. E diz que o zelo do Senhor, e o zelo que o Senhor tem por sua palavra, fará isto. O nosso rei continua reinando de forma triunfante, e o seu reino continua sendo espalhado por toda a terra. As trevas, elas não resistem à luz. E assim eu concluo dizendo: o melhor presente que nós recebemos nesse Natal é o Senhor Jesus. Ele é o grande presente, né? É até interessante porque Jesus Cristo é a criança que nasceu assim, sozinha, né? Ele veio ao mundo, ele deixou a sua glória, se esvaziou e veio flutuar no ventre de Maria, e veio só, e morreu só. Mas a criança que vem só e vive por nós, morre por nós, ela nos concede a oportunidade de nos reunirmos nessa época do ano com a nossa família e com os nossos filhos, para celebrarmos o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, para celebrarmos o fato de que as trevas não prevaleceram contra a luz, celebrar o fato de que a luz de Cristo, ela brilhou em nosso coração, ela dissipou as trevas em nossa alma, essa luz nos trouxe alegria, segurança, libertação, e essa mesma luz precisa continuar sendo proclamada, para que o reino continue se expandindo no coração dos homens, porque em breve, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo voltará. A luz veio até nós. Nós não fomos a luz, ela veio até nós, por graça imerecida de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, e eu encerro com a leitura desse texto. João capítulo 1. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. A gente às vezes se esquece, né? Nessa manhã eu comentava com a igreja que às vezes as externalidades do Natal sufocam o espírito da adoração, que acaba se esquecendo de Cristo, que é o centro. Irmãos, não vamos perder o foco do nosso chamado, da nossa missão, do nosso compromisso, da nossa tarefa nesse mundo. Por um lado você pode falar assim: pastor, a gente vive o pior momento no mundo. Nunca imaginei que iria passar, né, por um tempo assim.
pandemia, né? Problemas sociais, econômicos. A gente olha para o mundo e fala assim, o que será? Né? Porque aí tem o vírus, depois tem a mutação do vírus, né? Depois aparece outro, aí uma vacina é 2, é 3, e você já não sabe mais em quem confiar. E vem os rumores de guerras das grandes nações, você fala assim, pastor, esse mundo está terrível. Não é só o mundo, a sua vizinhança, a minha vizinhança. Porém, a gente não pode esquecer que talvez essa seja o melhor tempo de Deus para a nossa vida. Talvez esse mundo caído seja o melhor tempo e as grandes oportunidades aparecem exatamente em tempos como esse. De nós anunciarmos a luz. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo de número 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João é considerado pelo próprio Cristo como o maior daqueles nascidos de mulher, né? Você sabia disso? João é considerado o grande profeta. Pensa bem, maior do que Isaías, Jeremias, maior do que todos. E eu pergunto, o que João fez? João não fez um milagre. A única coisa que João fez, testificar a respeito da luz. A única coisa. João nos deixa o exemplo, e que eu e você cumpramos também a nossa missão nesse Natal. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos passando por períodos muito tensos em nosso país e no mundo. As pessoas estão aflitas, muitas desesperadas. Essa pandemia tem causado pânico, tem gerado angústias e ansiedades. Junto com a pandemia, a morte que está rondando, ó Deus, a sociedade. Junto com a morte vem luto, separação e tantas outras angústias. O nosso mundo está gemendo. Mas, ó Deus, a alegria há em nosso coração por saber que a verdadeira luz veio. E a verdadeira luz, ela reflete exatamente nas trevas. E a tua palavra diz, Pai, que nós somos a luz do mundo, porque carregamos a luz de Cristo em nosso coração. Portanto, Pai, neste Natal, faça com que o teu povo leve a mensagem do Rei Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte, o príncipe da paz, que o teu povo leve essa mensagem para fora das quatro paredes. Que o teu povo leve para esse mundo pandêmico de caos e trevas a esperança que há em Jesus Cristo. Abençoa, Pai, o teu povo, renove a nossa fé, a nossa esperança. Nesta noite é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.